Bom dia a todo mundo, seja bem-vindos a mais um dia de leitura da palavra, que nesse dia você possa receber uma nova porção de Deus, que você possa ser renovado no seu espírito e que o Senhor cumpra em você nesse dia o seu favor, a sua graça, sua bondade, em nome de Jesus. Nós vamos ler hoje o último capítulo de Eclesiastes 12 e nos lembrarmos que melhor é o fim das coisas do que o seu início. No início, todo mundo começa empolgado, todo mundo tem uma visão extraordinária e tal, mas é no fim que a gente conclui a nossa carreira, no fim que a gente recebe o nosso sucesso. É aquilo que nós vamos herdar realmente do Senhor, né? As promessas, é o nosso galardão. E aqui, eu amei, uma vez eu escutei o Pablo falar e eu amei algo que ele disse, né? Não se encante pelo Salomão de Provérbios e nem se decepcione pelo Salomão de Eclesiastes, né? Nem fique deprimido pelo Salomão de Eclesiastes, porque Salomão ele não só viu as coisas que estavam debaixo do sol, sob o sol e debaixo do sol. Então ele acessou coisas que eram para ele acessar e coisas que ele não deveria ter acessado, né? Que trouxe para ele muita, muita confusão, né? Quando a gente sai debaixo do sol, o negócio fica um pouco mais tenso. Então vamos lá, verso 1, do capítulo 12. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. Antes que se escureça o sol e a luz, e a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva, quando os guardas da cidade tremerem e os homens fortes caminharem encurvados. Olha, ele está falando de uma pessoa idosa. Quando pararem os moedores por serem poucos, e aqueles que olham pelas janelas enxergarem embaçado, quando as portas da rua forem fechadas e diminuir o som da moagem, quando o barulho das aves o fizer despertar, mas o som de todas as canções lhe parecer fraco. Quando você tiver medo de altura e dos perigos das ruas, quando florir a amoeira, o gafanhoto for um peso e o desejo já não se despertar. Então o homem se vai para o seu lar eterno e os pranteadores já vagueiam pelas ruas. Sim, lembre-se dele antes que se rompa o cordão de prata ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte e a roda se quebre junto ao poço. O pó volte à terra, de onde ele veio, e o espírito volte a Deus, que o deu. Tudo sem sentido, diz o mestre. Nada faz sentido, nada faz sentido. Além de ser sábio, o mestre também ensinou conhecimento ao povo. Ele escutou, examinou e colecionou muitos provérbios. Procurou também encontrar as palavras certas, e o que ele escreveu era reto e verdadeiro. As palavras dos sábios são como aguilhões, a coleção dos seus títulos como pregos bem fixados, provenientes do único pastor. Cuidado, meu filho, nada acrescente a eles. Não há limite para a produção de livros, e estudar demais deixa exausto o corpo. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos. Por isso, porque isso é essencial para o homem, pois Deus trará o julgamento
tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. Amém. Que palavra poderosa, que palavra poderosa. Aqui, muitos de nós, acho que a maioria de nós somos jovens, né? Somos jovens. E que bom que nós escolhemos a boa parte, que bom que nós escolhemos dedicar desde a nossa juventude, né? Para que quando nós nos aproximaremos ali dessa fase que é dura, né? Eu tenho uma vizinha que foi a minha vizinha que me ensinou a falar francês. Ela tem quase 90 anos e você percebe que a cabeça dela tá ótima. Ela fala com muita nitidez, assim, ela é muito lúcida, mas o corpo tá triste, né? Tipo assim, ela já operou os dois joelhos, ela tem problema na bacia, ela precisa fazer sempre fisioterapia para poder ter a coluna reta. Essa semana ela travou o pescoço e aí ficou com aquele colar de torcicolo. Então você percebe que realmente o que nos faz ter alegria na vida é o Senhor, né? É o Senhor, é a gente entender isso aqui, que um dia nós vamos voltar para a eternidade. Essa parte que ele diz aqui, ó, o pó, peraí, deixa eu ver. 7. O pó volte à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. É exatamente isso que vai acontecer. O nosso corpo, né? Eu falei essa semana na live, o nosso corpo, ele vai passar. Mas Deus tem uma aliança com o nosso espírito, né? Por isso que a gente tem que lutar todos os dias no nosso corpo para vencermos para colocarmos o nosso espírito para guiar, para governar a nossa alma ali pujante, curada, liberta. Então o Senhor ele quer que a gente se volte para ele em todo o tempo, né? Porque de tudo que Salomão pensa, Salomão foi um homem que acessou a sabedoria dos dois mundos, né? Ele acessou a sabedoria dos céus, ele acessou a sabedoria do reino, ele acessou as virtudes, ele acessou princípios que até hoje a gente lê, mas ele também acessou o que? As magias, as coisas profundas do mundo espiritual, do negro, do lado negro da força, e ele chegou numa conclusão que o que que a gente precisa? Temer a Deus. Né? Temer a Deus nos faz entender que todos nós passaremos por um julgamento. Eu falei, eu tenho algo assim dentro de mim. Hoje eu tenho temor, é extremo respeito. É extremo respeito. É extremo respeito. É você saber que, cara, Deus te julgará. Deus nos julgará. Não nos julgará como julgará o mundo, né? Mas os nossos atos vão ser revelados à frente de todos. Tudo que nós fizermos vai ser revelado. Então, por que que é importante nós confessarmos os nossos pecados? Porque de dentro de nós sairá como livros, rolos da nossa própria história. E o Senhor comparará a nossa história e a história que ele escreveu. Por que que todas as manhãs nós precisamos pedir a Deus, Senhor, guia-me pelas tuas veredas, guia-me pelos teus caminhos, porque antes de nós existirmos, antes de nós sermos colocados nesse mundo, o Senhor nos deu uma história. Ele escreveu para nós, como Davi fala, ele escreveu para nós todos os dias das nossas vidas. E Davi, ele pede, né, ao Senhor, Senhor, ensina-me a contar os meus dias. Às vezes a gente perde tempo com coisa tão boba, com coisa tão fútil, e a gente acaba perdendo a oportunidade de viver o extraordinário de Deus, de viver o melhor que Deus tem para nós, porque Deus ele não nos fez para ter uma vida medíocre. Deus não nos fez para ter uma vida sem graça, sabe? Sem graça. Uma vida assim que você não sabe por que que você acorda, tipo, ai, acordei. Meu Deus, como é que vai ser esse dia? Não, o Senhor, ele quer novidade. O Senhor, ele fala na sua palavra que bem-aventurado.
Bem-aventurado aqueles que obedecem, aqueles que temem, né? A gente até comentou lá de ler Mateus. Eu amo Mateus 5 porque ali ele fala bem-aventurado. O que que é uma pessoa bem-aventurada? É uma pessoa feliz, é uma pessoa aventureira, é uma pessoa que ela sorri para o futuro, é uma pessoa que ela sabe que todos os dias Deus tem algo bom para ela, né? Que ainda que a gente tenha aflições, a gente tem a paz. Você sabia que a paz é algo do cristão? A paz é uma promessa para o crente, pois o Senhor ele nos ensina que se nós chegarmos em um ambiente a gente pode retirar, se a pessoa não receber a gente, ela não receber as palavras de sabedoria que o Senhor colocou nas nossas vidas, e ela rejeitar, a gente pode tirar a paz de sobre elas. Porque a paz que excede o entendimento, ela é um fruto do Espírito Santo, ela é um fruto do Senhor, ela é uma promessa, ela é um presente de Deus para nós. Então, às vezes a gente tá angustiado, tá agitado, tá sem paz, sabe? Tá ali, meu Deus, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou seguir? Lembra-te do Senhor. Amor, fecha o seu microfone, por favor. Bom dia. Lembra-te do Senhor, né? Tema a Ele, peça a Ele, fala, Senhor, em nome de Jesus, que nesse dia o Senhor possa encher o meu coração da sua paz. Que nesse dia, Senhor, toda a angústia, tudo aquilo que eu não sei como fazer, porque às vezes a gente sabe que Deus tem o melhor para nós, mas a gente não sabe como que Ele vai fazer. Como que Ele vai fazer? Não interessa. Não interessa o como. Interessa que Ele fará. Ele fará, Ele fará, Ele fará. Né? O Senhor, ele quer que nós entendamos isso, que nós obedeçamos o seu mandamento. Ele diz aqui, eu até frisei, tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos. Nós temos hoje só dois. Dos 10 mandamentos que Deus nos deu, o Senhor Jesus ele falou para nós: gravem dois dentro do seu coração, gravem dois. Amem a Deus acima de todas as coisas. Dediquem culto racional, culto de corpo, alma e espírito para Deus. Dediquem a tua devoção, entendam que Deus é soberano, Ele está acima de nós. Tem coisas que nós não vamos entender, mas nós precisamos confiar. E o segundo mandamento: amarmos uns aos outros, amarmos nos primeiros, entendemos os nossos valores, entendemos os nossos talentos, aquilo que Deus colocou dentro de nós. Deus colocou pedras preciosas, Deus colocou coisas valiosíssimas em cada um de nós. Deus colocou algo dentro de você que é único, é singular, né? Nós estamos entrando numa nova fase agora de santidade. Deus, ele é santo. Ele fala para nós: sejais santo, porque eu sou santo. O que que é ser santo? É ser diferente. É ser diferente, é aceitar quem você é, com amor. É não querer ser o outro. Eu não preciso ser o outro. Eu sou eu, né? Eu sou eu. Eu me inspiro no outro. Eu aceito as qualidades, eu admiro as qualidades que ele tem, mas eu também admiro as minhas qualidades. Você precisa saber quais são os seus pontos fortes. Quais são os seus pontos fortes e quais são os seus pontos fracos, porque nos seus pontos fracos que muitas vezes o inimigo vai te tentar. E aí você tem que estar ali, ó, revestido, firmado, para que o Senhor, né, fortaleça ali, traga para você aquela armadura forte para você se sustentar nos momentos de dificuldade. Mas os teus talentos precisam brilhar, os teus talentos, você precisa ter muito isso, sabe? Porque às vezes a gente perde o nosso amor próprio porque a gente fica olhando só para o outro e a gente não reconhece aquilo que Deus colocou em nós. A gente não reconhece o potencial que Deus colocou dentro de nós. Então, amar, né, o Senhor, eu sou apaixonada pelo Senhor, eu sou uma apaixonada pela Bíblia. E lá em Coríntios ele fala assim, né, busquem busquem os dons de Deus, busquem as coisas espirituais. Mas aí no verso 12 ele diz assim, eis que Onde hoje você vai? apresento um, eis que hoje eu te apresento um dom ainda mais excelente.
E aí ele começa a descrever sobre o amor, né? O dom mais excelente. Se nós queremos ter excelência em tudo que nós fazemos, em tudo que nós fizermos, se nós queremos ser excelentes, nós precisamos ter amor por aquilo, porque esse é o fruto da excelência. O fruto da excelência, o Senhor nos dá vários frutos, nós temos vários frutos de acordo com o Espírito Santo, mas ele fala: busquem com mais apreço o quê? O amor. Então, quando a gente ama quem nós somos, as nossas características, foca em melhorar, em transformar aquilo que não é tão bom, né? E assim a gente também contribui para a vida do outro, cresce com a vida, né? Contribui crescendo com a vida do outro. O amor de Deus ele vai se transformando, se transbordando de uma forma tão maravilhosa, tão poderosa nas nossas vidas, que aí nós não temos medo do julgamento, porque como ele finaliza falando, pois Deus trará julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom ou seja mal. Então a importância de nós pedimos para Deus, Senhor, esquadrinha o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelas tuas veredas eternas. Guia-me pela tua justiça. Porque muitos caminhos parecem bons aos nossos olhos, né? Mas eles, na verdade, são caminhos que vão nos levar para longe do nosso Deus. Então, quando a gente entende que tudo isso, tudo que está dentro de nós, tudo que está escondido, tudo que está guardado, seja bom ou seja mal, vai ser exposto, a gente não tem medo quando a gente busca a excelência do amor dele. Amém? Vamos fazer um boot? Alguém quer falar alguma coisinha? Amém. Amém. Muito bom. Glória a Deus. Glória a Deus. Não queria ser muito longa aí nas palavras, que eu sou falante. Gente, Ninguém percebeu. ninguém. Exato. Eu amo falar, eu sempre achei que isso era. Eu sempre achei que isso fosse algo ruim. É, esse é um algo do. É um dom. É um dom, é um dom. Desde muito criança, desde muito criança. Eu sempre fui aquela que ia para frente apresentar um trabalho, que, né, enfim, era representante ali e tal. E Satanás ele me sujou dizendo que isso era uma maldição, né? Falando, ele falava durante muitos anos eu fiquei calada, porque ele falava: "Você fala demais. Meu Deus, cala a boca, tu fala demais". Só que aquilo que muitas vezes a gente acha que é ruim na nossa vida é o potencial que Deus nos deu para falar dele. Então eu entendi que essa facilidade na comunicação é para que eu comunique a palavra de Deus, né? Amém. Eu tenho, hoje assim, hoje, sabe, eu tô em paz, porque ainda, claro, eu aprendi com a sabedoria, né, a me poupar. Muitas vezes tem momentos que a gente não precisa falar, tem momentos que a gente pode ficar quieto, mas às vezes, sabe, você escutou a vida inteira. Para com isso, para de inventar moda. Você só Meu Deus, menino! Que você tem? Não para quieto. Tá toda hora inventando negócio e não sei o quê. E aquilo vai manchando a sua identidade. Você vai achando que aquilo ali é um problema, né? Você ser uma pessoa aventureira, você ser uma pessoa inquieta por querer descobrir as coisas. E aí a pessoa, né, vai ali sendo usada pelo diabo muitas vezes para te denegrir, para manchar você, para dizer que você não pode ser quem você é. E você pode sim. Eu quero dizer para você que você pode sim ser exatamente do jeito que você é. E o Senhor, ele vai equilibrar as coisas na sua vida. Então a gente precisa entender isso, sabe? Porque às vezes a gente não faz porque a gente fica com aquelas crenças do passado, dos nossos pais, da nossa família, parente, que ficava falando que aquilo que a gente tinha de bom, na verdade, era ruim. E isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Amém? Estou muito quietinho. Amém. Amém. Achei muito interessante o que você falou. Você tá me escutando?
Você consegue me ouvir? Consigo. Achei muito interessante o que você falou de a gente ser separado, porque em 1 Pedro diz, a palavra do Senhor diz em 1 Pedro, que separado, né, significa santidade. Santidade, o próprio Senhor Jesus, ele nos disse que para que nós sejamos santos como Ele é. E a palavra santidade, a palavra santo, expressa realmente a identidade de Jesus. E ele veio na Terra para ter como modelos, ser modelo. E hoje, aquele que crê em Jesus Cristo, ele é vestido de Jesus. Então, hoje, nós temos as armaduras de Jesus, nós estamos vestidos de Jesus. E quando o Pai olha para nós, ele não vê as nossas falhas, ele não vê as nossas dificuldades, ele não vê os nossos defeitos, ele vê Jesus, porque o sangue nos vestiu. E hoje nós podemos dizer com toda a nossa força, com toda a nossa energia, nós somos santos, porque nós cremos no sangue, nós somos vestidos de Jesus. Então, nenhuma condenação há no sangue de Jesus. Então, Jesus nos purifica, o sangue de Jesus ele nos lava, ele nos santifica. E ontem na reunião a Luquinha falou muito de santidade, separados. Então, nós somos é, separados e santos, não porque nós é, mudamos nosso comportamento, isso sim vai ser consequência, mas nós somos santos e separados porque nós cremos em Jesus e hoje o sangue de Jesus nos vestiu e nós cremos pela fé e toda a nossa atitude, todo o nosso comportamento é transformado. É, e uma coisa muito interessante que você falou, sabe, que você era muito faladeira e muito tempo o inimigo quis te calar. Isso também aconteceu muito comigo, sabe? Eu era muito essa pessoa que ficava muito pelos cantos, que achava que não era capaz, que o inimigo colocava eu nessa posição de eu não sou capaz, que você não dá conta, que você é isso, que você não é aquilo. E hoje eu tenho experimentado, sabe, do poder de Deus na minha vida, de falar, abrir a minha boca e falar, porque eu nunca conseguia falar por essa acusação do diabo na minha vida. Eu não, achava que eu não era capaz, achava que eu não era sábio, achava que eu não tinha um talento de falar. E hoje eu tenho experimentado porque eu creio em Jesus e deixei Jesus trabalhar no meu coração, eu acreditei que Jesus era o centro da minha vida. E hoje o que eu falo é através de Jesus. Jesus que pode todas as coisas. E eu queria realmente só é, testemunhar do poder de Jesus, do poder do sangue de Jesus na minha vida. E hoje, o que tenho experimentado realmente é algo poderoso que Deus tem feito. E acredito que ele tem feito não só em mim, mas em todos nós. Ele tem nos separado, ele tem nos chamado realmente para fazer algo extraordinário. E e eu estou muito feliz de fazer parte dessa família, muito feliz de fazer parte desse grupo. E é isso. Algo assim que eu gostaria de ter compartilhado, que Deus tocou no meu coração nessa manhã. Glória a Deus. Glória a Deus. E às vezes, não sei, você tá me vendo aqui, tá me vendo assim, já mais um pouco eloquente, né, na minha fala. E ontem lá na minha live, eu me comprometi desde 2023 a fazer lives, toda semana, live devocional e tal. E quando eu comecei nas minhas lives, eu fazia live de 6 minutos, 9, 15 minutos e saía correndo, meu Deus do céu, correndo, de vergonha das pessoas, né? Porque eu ficava pensando tipo assim, quem que vai querer me ouvir, né? Quem que vai querer me ouvir? E hoje eu faço live de 1 hora e meia, mas foi um processo. Então, isso que o Leandro falou sobre nós confiarmos em Jesus é a gente entender aquele talento, sabe? Que Deus te deu. Eu li um livro do John Bevere que se chama X,
multiplique o talento que Deus te deu. E eu tive muitos problemas com a minha identidade. Meus pais se divorciaram quando eu tinha 12 anos de idade e eu acabei indo para o mundo das drogas. E isso roubou muito a minha identidade. Muito, roubou muito durante muitos anos. Eu me vi uma pessoa incapaz, incompetente, rejeitada, né? Eu não me via talentosa em nada, porque a única habilidade que eu tinha era de comunicação, então eu sempre fui muito boa em me comunicar, em vender algo, em recepcionar pessoas, em cuidar, assim, sabe? Mas era sempre na fala, e aquilo para mim não era um talento, não era um talento. Eu nunca vi isso como um talento. E é muita história. Mas, e aí, um, o Senhor já tinha me falado. Um anjo apareceu para mim. Eu fiz um jejum de 3 dias e um anjo apareceu para mim da meia-noite e ele falou qual era o meu propósito. Porque eu fiquei clamando, eu me tranquei no quarto, eu fiquei clamando e eu falava: Senhor, o Senhor move montanhas. O Senhor, em nome de Jesus, fala com o jumento, fala comigo. Eu falava desse jeito: Senhor, fala comigo. Se o Senhor fala, se a tua palavra diz. Fala comigo quem eu sou. Quem eu sou? Por que que eu tô aqui nessa terra? Porque quando eu me converti, eu vim destruída. Eu vim sem identidade, eu vim destruída para Jesus. Eu vim destruída. O meu exterior era lindo, mas o meu interior era podre. Eu tava assim perdida. E aí no terceiro dia, eu fui numa conferência profética da minha igreja. A minha pastora, a fundadora da igreja, nunca tinha me visto, deu uma palavra para mim, assim, igual a Ana falou, sabe? Ela saiu, ela levantou: você aí de trás, você de cachecol azul, eu me vi hoje em você, e tal, tal, tal. Eu achei que aquilo ali já fosse uma resposta de Deus. Fui batizada no Espírito Santo, mas quando eu voltei para casa de ônibus, um homem sentou do meu lado e ele me chamou. E eu lembro que eu estava de fone de ouvido, escutando graça, maravilhosa graça vem sobre mim. E aí eu olhei para ele, ele falou: Deus tem um recado para você. E na hora eu fiquei na dúvida se Deus realmente tinha um recado para mim. E ele falou: essa semana você pediu para Deus, você perguntou para ele qual era o propósito da sua vida, e eu tô aqui para te falar. Abra sua boca. O Senhor te chamou para falar. Nossa, eu comecei a chorar. Gente, eu comecei a chorar, 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 chorar. E aí ele começou a profetizar na minha vida. Ele falou assim: muitas coisas vão tentar fazer você desistir, mas eu tô aqui para marcar a sua vida e para te dizer: não desista, pois o Deus dos exércitos é o Deus que luta as tuas batalhas. E o Senhor vai te levar aos quatro cantos dessa terra para falar. Abre a sua boca. Foi para isso que Deus te chamou. Só que aí, meu povo, eu tinha 18 anos quando isso aconteceu. Voltei para casa, apaixonada ainda mais por Jesus. Vivi essas e muitas outras experiências. Essa foi uma experiência chave, porque foi bem na semana que eu me batizei que isso aconteceu. E sabe o que que eu fiz? Eu fui para dentro de uma cozinha e eu fiquei 10 anos da minha vida fazendo bolo. Fiquei 10 anos da minha vida fazendo bolo. E em 2021, Deus começou a me chamar novamente. Eu estava vivendo um problema com o Gustavo, uma crise. Eu estava prosperando muito a minha confeitaria. Eu tinha muito amor pela minha confeitaria, porque eu não tinha habilidades, né? Eu descobri na confeitaria, com muito esforço, uma habilidade. Mas aquilo ali nunca foi a vontade de Deus para mim, apesar dele me abençoar, apesar dele me cuidar ali, naquele lugar. Mas eu comecei a orar para ele e falar: Senhor, me leva para onde o Senhor vai me usar, para onde eu nasci. Por isso que eu falei para você: peça a Deus, né, que te mova, porque o Senhor ele escreveu uma história para você e às vezes a gente está vivendo a nossa história, não a história que Deus tem para nós. A gente está vivendo aquilo que a gente acha que é bom e não aquilo que realmente Deus nos chamou para fazer. E aí um dia de manhã era 4 e pouco da manhã, eu estava orando, eu estava de joelho e o Senhor falou para mim assim: lembra do seu convite de casamento? Eu falei: lembro, Senhor. Ele falou: o que que estava escrito lá?
Falei que muitos são os planos dos homens, mas o que vai prevalecer é o do Senhor. Aí ele falou assim no meu coração: Você abriria a mão do seu sonho para viver o meu sonho? Gente, que eu tinha, assim, eu queria muito fazer a minha empresa acontecer. Eu tinha criado um plano de negócios para que a minha empresa desse certo, para que o negócio, sabe, foi um sucesso, assim, entre aspas. Mas não era o sonho que Deus tinha para mim. E aí eu falei: Sim, Senhor, eu abro mão de viver os meus sonhos para viver o seu sonho. E aí, tchau, meu amor, Deus te abençoe. E aí, em 8 meses, gente, 8 meses, eu e o Gustavo, a gente se alinhou, muitas coisas aconteceram, eu tô fazendo assim, um breve resumo. Em 8 meses, saiu os nossos documentos, o Gustavo conseguiu um trabalho, 5 vezes o posto dele do Brasil, 5 vezes, ele saiu de analista para se tornar gerente, e Deus prosperou financeiramente a gente de uma forma sobrenatural e me colocou dentro de casa durante 2 anos. E eu tô aqui, estudando a palavra, lendo a palavra. Às vezes eu não entendo nada. Eu falo: Jesus, Jesus, ontem eu chorei, chorei. Falei: meu Deus, Jesus. Mas eu sei que o Senhor me chamou para um momento como esse. Eu sei que os planos de Deus são esses. E que o Senhor tem um plano desse para a sua vida. Então, busque o Senhor, sabe? Peça ao Senhor, fale: Senhor, endireita as minhas veredas. Senhor, eu tenho muitos planos, faça planos. A vontade de Deus para nós é que nós façamos planos, mas que os planos dele prevaleçam na nossa vida. Que os nossos desejos, as nossas vontades não estejam acima da vontade de Deus. Porque seria assim, aí foi uma desconstrução, tudo que aconteceu na minha identidade de novo. E aí o livro X, eu trouxe ele do Brasil para cá e eu comecei a ler. E nesse livro ele fala sobre os talentos que Deus te deu. E aí de novo veio eu: mas eu não tenho nada, Jesus, eu não tenho nada. Eu só sei ser boa confeiteira e eu não tenho mais nada. E o Senhor falou para mim: filha, eu te chamei para falar. Abre a boca. E aí eu comecei o processo de live. Então, igual eu disse para vocês, não foi eu comecei fazendo live de 6 minutos, 9 minutos, né? Mas hoje estou aqui com vocês já há quase 40, falando e contando. Mas isso aqui não é sobre mim, é sobre Deus. É para que eu incentive e para que eu coloque chamas no seu coração para você falar: eu quero viver mais de Deus. Eu quero viver o impossível de Deus. Eu quero viver o extraordinário de Deus. Eu quero viver o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, e o que ainda não penetrou no seu coração. Eu quero viver aquilo que o Senhor tem programado para aqueles que o amam. Ame o Senhor acima de todas as coisas e Ele fará com que tudo prospere, com que tudo, Ele realizará os desejos do seu coração. Eu vim de uma família destruída e o maior desejo do meu coração, um dos maiores desejos do meu coração, era ter um marido que me amasse, um marido que não me traísse, um marido, porque eu vim de pais que se traíam, né? De pais que não tinham aliança entre si. E hoje eu tenho o Gustavo, né? E hoje, assim, é um marido que ele fala para mim: eu quero que você entenda, que às vezes eu entro em crise, eu falo: eu quero trabalhar, Jesus, eu quero trabalhar, meu Deus. E aí o Gustavo olhou para mim esses dias e falou: eu dou para você a vida que eu queria para mim. Obedeça o Senhor. Meu Deus. Quantas pessoas podem ouvir isso do seu marido? Tipo assim, cara, cumpra. O Gustavo falou esses dias pra mim: para de se preocupar. Para de se preocupar. Trabalhe para Deus e Deus fará por nós. Então é isso que eu quero dizer para você nessa manhã. Trabalhe para Deus. Faça o que Deus te designou antes de você nascer. Você foi chamado por Deus. Eu quero que você imagine isso lá na eternidade, assim, você sabe? Sabe ali na fila? E o Senhor ali chamando você e falando: olha, tu vai para a terra. Eu tenho um propósito para você. Eu quero que você faça essa missão aqui para mim, tá bom? Vai ter muita distração, não se distraia. Não se distraia. Às vezes é fácil a gente falar não se distrai, e de repente a gente tá lá totalmente distraído. Eu sei porque é uma luta também. Mas a gente precisa ter esses encontros com Deus, essas marcas,
Sabe essas marcas, igual eu acabei de te contar desse homem, desse anjo que apareceu para mim na meia-noite, era meia-noite, exatamente meia-noite, era o último ônibus, era o madrugueiro que eu estava indo para casa, para a gente não se esquecer quem nós somos, quem nós somos. Às vezes a gente duvida, assim, ai, não sei o que que eu, né? Peça a Deus. Peça a Deus, Senhor, fala comigo. Senhor, manda alguém, Senhor, em nome de Jesus, me dá um sinal, Senhor, em nome de Jesus, para que eu não tenha dúvida, para que quando o diabo venha lutar, venha lançar mentira sobre a minha cabeça, eu esteja firmada, tipo, arreda-te, cai fora. Amém. Ele sempre responde. É isso, glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Então eu também estou muito feliz porque eu creio em nome de Jesus que eu faço parte desse movimento com vocês. Eu estou aqui para servir vocês. Eu estou aqui assim para, sabe, ontem eu não falei nada para Ana, mas eu trabalhei na igreja durante 8 anos como intercessora, como libertadora, né? Eu fui ali escondida muitas vezes por Deus, mas eu sempre estive nos bastidores, ali apoiando em oração, sabe, orando e buscando, e, e eu tô aqui para dizer para vocês que Deus é conosco, que Ele está no nosso meio e que Ele fará coisas que a gente ainda nem sabe, mas se a gente Aleluia. confiar, se a gente permanecer, sabe? É só isso, o Senhor, Ele quer só isso de nós, que nós confiemos e permaneçamos, porque nós não seremos abalados, sabe? Nós não seremos abalados. É, é isso. Amém? Em nome de Jesus. Vamos fazer um boot aí? Amém, amém, Amém. amém. Bom, viu? Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Muito linda, viu? Você, sua Ah, história. glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém. Respira bem fundo, então. Vamos lá. Mais uma vez. Pai, a Ti nós rendemos graça, porque o Senhor é bom e porque o Senhor sempre nos ouve. Obrigada, Senhor, pela Sua misericórdia e pelo Seu amor que se renovou nessa manhã. Senhor, nós acordamos e nós queremos agora ativar, Senhor, a nossa identidade de filhos, de filhas amadas, Senhor, diante de Ti. E nós queremos conectar, Senhor, o nosso espírito com o Teu espírito, porque o nosso espírito é guiado pelo Seu espírito que está acima de nós. E a nossa alma, Senhor, ela é uma alma curada. Ela é uma alma liberta, ela é uma alma, Senhor, pujante. Ela é uma alma, Senhor, que está conectada com o Espírito Santo e ela é amada. Senhor, essa alma, Pai, é uma alma amada, é uma alma, Senhor, que pulsa o amor do Senhor, que busca a excelência do Senhor. Obrigada, Senhor Jesus, pelo nosso corpo, porque agora, Senhor, nós colocamos o nosso corpo para obedecer o Senhor, para desfrutar, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor separou para nós. Eu quero que você sinta o coração do Senhor batendo. Bota a mão no seu coração e sinta o batimento. Esse é o amor que bate dentro do seu peito. Esse é o amor de Deus que sela o seu corpo, a sua alma, o seu espírito. É o amor que te preenche, é o amor que te enche de tudo aquilo que você nem sabe. É o amor que tira todo o vazio, toda a falta, toda a angústia, todo o receio, todo o pensamento contrário do que as pessoas vão dizer, pensar, falar. Está sendo aniquilado agora porque você está sendo aperfeiçoado no amor. Começa a se ver agora uma pessoa assim, cheia de amor, cheia de esperança, uma pessoa que chega nos ambientes e as pessoas sabem que essa pessoa é uma pessoa confiável, essa é uma pessoa diferente, essa é uma pessoa que carrega a santidade do Deus vivo. Começa a visualizar você forte, você assim madura. Você cheia do Espírito Santo de Deus para dar uma palavra, para dar um auxílio, para dar um apoio na vida de qualquer um que se aproximar de ti. Que em nome de Jesus, nesse dia, você seja marcada, seja assim renovada pela esperança do amor eterno que Cristo tem em nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém, amém. Beijo.
Um beijo bem grande, que vocês tenham um dia maravilhoso. Fiquem com Deus. E Amém. se alguém quiser falar mais alguma coisa, tudo certo? Amém, então. Um ótimo dia aí, excelente semana. Deus abençoe. Amém, todo mundo. Tchau. Fique com Deus. Tchau.